Hoje nós vamos falar a mulher de Samaria. E eu vou começar já lendo a palavra de Deus. Aleluia. Em João 4:4. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe: Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber, a mim, que sou mulher samaritana? Por que ela falou isso? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém? Amém. Eu vou começar do final. Você viu que interessante a frase que Jesus termina essa: nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Isso nem está nas minhas anotações, que eu vou começar a ler daqui a pouco. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: vocês vêm aqui na quarta, no domingo, vocês louvam e leem a palavra durante a semana. Jesus não falou para a gente ser uma represa. O que o pastor fala para vocês dia e noite? Amar é servir. Jesus falou que quem bebe da água dele se transforma numa fonte. Ele diz: eu vou te dar a água viva, e você vai ser uma fonte para a vida eterna. Se você pega essa palavra e coloca com aquela outra de que se você falar de mim na frente dos homens, eu te confessarei ao Pai, e se você me negar, eu te negarei ao Pai. Ou seja, Jesus precisa que você fale constantemente nele. Por quê? Porque ele não é represa, ele não é água parada, ele é água viva. Fonte. Fonte é uma coisa que começa e continua jorrando. Vocês entendem que o pastor vive dizendo para vocês? A gente não pode ficar no eu quero, me dá. Até porque nós vivemos no Novo Testamento. E o Novo Testamento é dando que se recebe. Você entende que para você receber, você tem que dar? Jesus fala isso diversas vezes, plantando. Jesus pede para que a gente leve as boas novas pelo mundo. E eu quero dizer uma coisa para vocês: quando Jesus veio, não tinha celular, não tinha avião. Hoje nós temos celular e avião, mas o ser humano está cada vez mais sedento. Pelo quê? Pela palavra de Deus. A tecnologia atual, ela encurtou o tempo de aprendizado, encurtou as distâncias, mas aumentou a distância afetiva. Quantas famílias nem se enxergam mais? Quantas famílias não fazem a refeição juntas? Quantas famílias fazem a refeição juntas ou não, tanto faz, porque cada um pega o seu celular, cada um coloca o seu fone de ouvido e cada um fica vivendo o seu mundinho. E onde é que a gente encontra, pastora, Jesus? É no ser humano, é no teu colega, é no servir que você recebe. Você não vai ter sentado no teu quarto, no fone de ouvido, estudando a palavra, você vai ficar pirado. Por quê? Porque é no contato humano que você vai reconhecer Jesus. É usando, é conversando, é falando, é servindo ao teu irmão. Sejam fontes de água viva.
Mas antes de vocês começarem a falar em Jesus, comecem a escutar o Espírito Santo. Por quê? Porque o comportamento de vocês vai mudar e não tem absolutamente nada que muda mais o ser humano, que impacta mais o mundo do que o comportamento. Eu quero perguntar para os pais, quando você pede desculpa para o seu filho, você impacta ele de uma maneira que ele não consegue entender. Porque o pai é feito para punir, para educar. Agora, quando você erra e você vai lá e diz, desculpa, eu errei, ele fica assim, opa, então é assim que funciona o mundo? Quando eu errar, eu tenho isso. Nada funciona mais do que a nossa atitude. Quando você começa a melhorar a tua vida, quando você começa a melhorar o teu comportamento, quando você começa a melhorar a tua identidade como pessoa, o teu mundo inteiro modifica. O teu mundo da escola, o teu mundo do trabalho, o teu mundo da família. Eu reforço isso porque eu oro por vocês. O que vocês estão fazendo na família de vocês não é fácil. O caminho inverso é muito mais normal. Um pai ou uma mãe que botam o evangelho para baixo. Agora a juventude, vocês já pensaram como eles precisam do nosso suporte? Principalmente da nossa oração? Eles estão fazendo o caminho contrário. Eles estão pegando Deus e colocando dentro de casa. Eles estão pegando Jesus e colocando dentro de casa. E o pastor está dizendo, viva, obedeça. Por mais que seja injusto no teu momento, viva e obedeça. Por quê? Primeiro, porque quem honra os pais tem vida longa. Segundo, porque é assim que tu vai impactar teu pai. É assim que tu vai impactar tua mãe. Diz o Evangelho que a tua atitude, que a tua vida seja um exemplo para os teus irmãos. Por isso que eu oro muito por vocês, porque eu sei que o fardo é pesado, mas se Deus deu para vocês, é porque Ele está junto para segurar. Amém? Então tá. Primeiro de tudo, logo no início, Jesus está no poço e fala com a samaritana. A mulher que era casada pela 5ª vez. Tipo, você imagina a surpresa dela. Ela pensou, um judeu falando comigo. Quando ele descobrir que eu tenho 5 maridos, que eu tenho o 5º marido, ele vai sair correndo. Ele fala, não, está tudo bem, estamos tranquilos, estamos juntos. Você entende como só isso impacta ela, que depois ela vai correndo buscar todo mundo e dizer, ei, encontrei o Messias. Por quê? Porque ele é judeu e não veio aqui dar dentro da minha cara. Porque ele é judeu e não me deu ordem, ele me amou. Eu quero que vocês entendam que a primeira coisa que amar é escutar. Amar é você olhar para a pessoa e dizer, eu te entendo. Depois tem a parte da correção. Jesus ensina ela depois. Mas primeiro Jesus olha nos olhos dela e diz, ei, estamos juntos. Nós somos iguais. Eu te entendo. Você entende que Jesus veio para todos nós? Jesus não veio só para os judeus. Jesus não veio só para... Jesus veio para todos. E como eu falei domingo, pastor, mas... Tá bom, não importa o que tu fez até ontem, importa o que tu vai fazer a partir de agora. A partir de hoje, levanta e seja nova criatura. Mas pastor, tu falou isso no domingo. Claro, todo dia a gente levanta e tem que ser uma nova criatura, melhorada, renovada, caminhando o caminho de Jesus, buscando a Ele, buscando a palavra, louvando, melhorando. Não existe. Só tem um momento que a gente vai parar de buscar Jesus. Alguém sabe qual é? Só tem um momento quando a gente vai parar de buscar a Deus. Alguém sabe quem é? Qual é? Quando a gente morrer. Nesse momento a gente vai para cima. E aí os nossos pecados, os nossos defeitos ficam. Agora até lá, até o seu último suspiro, mantém fixo na mente que nós temos é que buscar Jesus dia e noite sem parar. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Eu estava perdido e Jesus me salvou. Eu estava perdido e o Espírito Santo me modificou. Eu estava perdido e o Espírito Santo me deu paz. Quem aqui não tem paz? Não precisa levantar a mão, depois no final nós vamos orar. Agora eu quero que vocês entendam o seguinte, eu bato na tecla da paz porque paz dá sono, paz tira o medo. E quando você tem descanso e não tem medo, você consegue cumprir o seu propósito. O pastor deve lembrar, vocês devem lembrar,
quando a gente era adolescente, a gente tinha o quê? Um monte de medos. Algum deles se tornou real? Não. A gente tinha medo de não conseguir um trabalho, a gente tinha medo de não conseguir casar, a gente tinha medo de... Irmão, tudo acontece no tempo correto. Às vezes, porque a gente tem medo, a gente acaba atrapalhando os planos. Às vezes, porque a gente tem medo, a gente acaba cometendo umas loucuras. E aquilo nos dá 2, 3, 4, 5 anos de trabalho para desfazer a porcaria que a gente fez com medo. Então, se vocês jovens começarem a aprender que Jesus está aqui para ajudar vocês e deixou o Espírito Santo de Deus para vocês terem uma vida plena, e vida plena é uma vida com saúde, com amor, com tranquilidade, com paz. E quando você tem paz e tem tranquilidade, você consegue viver a tua vida de maneira tranquila. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Vocês viram como Jesus é misericordioso, como Deus é misericordioso? Ele não pediu que a gente cumprisse coisas impossíveis. No Velho Testamento, ser salvo era quase uma impossibilidade. Não é, pastor? Era tanta coisa, tinham 600 e não sei quantas leis. Hoje, para você ser salvo, você precisa confessar que você crê em Jesus. Todo mundo aqui já confessou? Amém. Estamos todos salvos. Ah, mas você tem que entender que uma coisa é a salvação, outra coisa é a vida plena em Jesus. Você pode ser salvo e ter uma vida turbulenta. Você pode não ser salvo e ter uma vida tranquila. Por quê? A salvação vai de crer em Jesus. A vida é de seguir os princípios de Deus. Todo mundo entende essa diferença? São coisas diferentes. São coisas que se complementam. Mas são coisas que são feitas de maneira diferente. A salvação, você vai confessar, está salvo. E a vida? A vida é dia após dia, hora após hora, problema após problema. E toda vez que a gente cair, levantar e continuar seguindo o caminho. Por quê? Porque todo mundo vai cair. A diferença é que alguns vão ter alguém para pegar na mão e dizer vamos embora, e outros vão ter que se levantar no colo de Jesus. Agora a escolha é pessoal. Você tem que escolher caminhar esse caminho. O pastor pode dizer, ei Bia, vamos, não para, vai dar certo, tu vai ver que é mais legal. O Pedro pode dizer, Bia, segue Bia, vamos. Só que se a Bia não caminhar, não vai. A gente não pode fazer por ela. É uma escolha dela. Ah, o pastor vai fazer um erro. Vem o Pedro, ó pastor, não faz isso. Vem o pastor, não faz isso. Vem a Evelyn, não faz isso. E o pastor diz, ah, mas eu vou fazer. Eles me avisaram. Por isso que vocês têm um time especial aqui. Um pode orar pelo outro, um pode dar um puxãozinho de orelha. Ei, irmão, tá? Não faça isso. Segue esse caminho. A vida é mais tranquila. Vocês têm um momento especial. Pergunta para o pastor, se não falo sempre. Esse time que está sendo formado aqui vai mudar a história de Santa Catarina. Não, vocês não entenderam, eu vou repetir. Esse time que está sendo formado aqui vai mudar a história de Santa Catarina. Porque o que vocês vão fazer com 18, com 19, com 20 anos, pessoas com 50, 60 anos não vão conseguir. Por quê? Porque vocês estão seguindo os trilhos que Jesus colocou. Quando você segue o princípio, as coisas acontecem assim. É diferente. Tem gente que tem uma vida de batalha e vocês vão dizer, nossa, minha vida só vai. Claro, porque a obediência, o temor, a adoração, ela te garante o caminho. Eu quero que vocês entendam de coração, se daqui a 4, 5 anos vocês disserem, meu Deus, eu lembro daquele pastor, ele insistia com o quê? Faz o que Deus está te pedindo, porque pode parecer impossível para você. E o que parece possível para você, se Deus não quiser, não acontece. Você tem que entender a diferença. Deus olha para você e diz, Bia, hoje eu vou te incomodar. É para cá. Tu diz, Senhor, é impossível. Ele disse, para ti, sem mim, sim. Para mim. Aleluia. Aí você diz, Senhor, mas eu vou por aqui que é mais fácil. Ele diz, toda vez que alguém diz que é mais fácil, geralmente demora mais. Geralmente não chega no lugar. Geralmente tem um gosto de perda. Mas
Lembra que Deus, Ele te pede, Ele te inspira, Ele te guia, Ele te corrige, mas Ele nunca vai fazer por você. Ele precisa que você tome a tua atitude, Ele precisa que você faça os teus planos. Jesus veio para termos vida plena. Jesus respondeu lá: quem beber desta água voltará a ter sede, mas quem beber da água viva não terá mais sede. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. 2 Coríntios 9:6. Como é que você vai ter uma vida plena se você fica segurando a semente? Eu falo para vocês constantemente porque a gente precisa aprender. Tem determinadas coisas que a gente olha, a gente pega, a gente entende, a gente anota, mas a gente não vive. O que é plantar? Se eu falar com o agricultor é fácil, ele pega a semente, ele planta. Ele pega um saco, planta e colhe 100 sacos. Mas como é que você vai plantar, Bia? Isso, vivendo a palavra de Deus. Você entende? Abençoando, orando, mudando o que a tua boca fala, mudando o que o teu ouvido consome, mudando o que os teus olhos consomem. Ou seja, tudo que tu nutre o teu coração, você está plantando na tua vida. Filme de terror vai te dar medo. Quem quiser medo na vida, veja filme de terror. Mas quem quer bebida e sensualização, escuta funk sertanejo. Tem alguma coisa contra, pastor? É do mundo. Abandonei, estou no louvor. Aí se eu quiser viver uma vida com Deus, eu vou ter que mudar o que eu vou fazendo. Ô pastor, mas eu vou mudar tudo? Não. Busca o Espírito Santo de Deus e ele vai te mudando devagar. Na verdade é muito rápido, a gente não percebe. Do dia para a noite, quando você vê, você está sentado num lugar calmo, com tranquilidade, e você diz: opa, sou nova criatura. A gente não precisa buscar a santidade falsa, aquela de vou botar uma roupa, eu vou escutar a música, eu vou falar a palavra. Não, busca o santo, adora o Senhor, busca o caminho de Jesus, chama o Espírito Santo para te ajudar, porque se você andar com os santos, santo tu vai ficando. E se você andar com o mundão tu vai ficar. Você começa a vir para a igreja, naturalmente a tua roupa muda, a tua boca muda, as tuas escolhas mudam. Tu começa a andar com a fanqueira na escola, naturalmente a tua roupa muda, a tua boca muda. É simples, quem é pai sabe. A filha ou o filho mudou de amiguinho, tu diz: com quem está andando agora? Não, com o mesmo de sempre. Mentira! Tu escutava essa música, agora tu escuta outra. Tu falava essa palavra, agora tu fala essa. Com quem tu andar, é quem tu vai ser. Não tem como a gente esconder. Você anda com uma pessoa que vive falando um jargão, daqui a pouco você começa a soltar o jargão. Por isso que eu gosto de andar com Deus. Por isso que eu gosto de andar com Jesus. Por isso que eu gosto de andar com o Espírito Santo. Por quê? Porque vai mudando o meu coração. Eu vou conseguir ser santo um dia? Não. Santo somente Deus, Pai Todo-Poderoso. E aqui na terra é só Jesus. Mas com certeza eu posso ser melhor hoje do que eu fui ontem. É aqui que está o grande diferencial. O teu coração tem que ser contrito a Deus para você buscar dia e noite sem parar. Buscar o quê? Buscar Deus, buscar Jesus, buscar a melhora, buscar a santificação. Vamos ser santos? Não. Mas, pastor, eu queria saber uma coisa. Eu tenho um problema que está me afligindo. Qualquer problema. E esse problema está se repetindo. Qualquer problema. Eu vou te dar uma dica. Aonde mais Deus te apertar, é aonde mais Deus vai te usar. Eu vou usar o meu caso. Dos 7 aos 15 anos, eu fiquei 5 anos ou numa cadeira sentado, ou então numa cama deitado. Eu não podia correr, eu não podia caminhar, eu não podia fazer nada. Mas eu era completamente são. Menos o meu olho esquerdo. Por causa de um acidente que eu tive no olho esquerdo, bem bobo, tolo, idiota. Dos meus 7 aos 8 anos, eu fiquei uns 8 meses na cama, só saía para ir no médico.
E depois dos outros 4 meses eu podia caminhar até a escola e ficar sentado. Você imagina uma criança totalmente sadia, dos 7 aos 8 anos, sem poder correr. A fé que Deus me treinou é difícil de ter tão constante quanto a minha. Eu paguei um preço alto. Por isso eu sei que meu maior legado para vocês é ensinar vocês a ter fé. Por quê? Porque a minha fé é difícil de ser inconstante. Porque depois que eu decido, está decidido. Mas fui treinado no fogo divino. Hoje eu entendo. Eu fiquei 35 anos perguntando para Deus por que Ele tinha feito isso comigo. 35 anos perguntando. Sem dor no coração. Já tinha aceito isso. Depois dos meus 15 anos eu já tinha superado o momento. Inclusive queriam fazer mais umas 3 cirurgias em mim. Eu disse, não, assim como está, vai ficar e deu. Porque as pessoas não têm noção do que é você ser completamente são e ficar deitado numa cama. As pessoas não têm noção de como dói os olhos. Eu parei de ter dor no meu olho depois dos 20 anos. Então, eu sei como conviver com algumas coisas. Hoje eu entendo, e é por isso que eu estou aqui para dizer para vocês. Ah, mas o meu pai, você vai trabalhar com pessoas desse tipo. Ah, mas o meu vício, você vai trabalhar com pessoas desse tipo. Por quê? Porque quando a pessoa te falar, tu diz, eu te entendo. Mas não é que eu te entendo no raso, eu te entendo lá no profundo. E quando a pessoa cair, você diz, eu te entendo de verdade. Porque eu também estava aí. Ô pastor, eu não posso ter determinadas coisas que para mim é superficial. Eu não consigo ajudar a pessoa. Por quê? Porque eu nunca consegui viver aquilo. Então eu não vou conseguir ter a empatia necessária para abraçar o irmão e dizer, eu estou contigo. Para mim é um, levanta, irmão. Agora quem já viveu aquele problema sabe. Vocês têm que entender que Deus preparou e vai preparar cada um de vocês para quê? Para usar vocês. E essa que é a grande diferença. Quando você coloca isso no teu coração e para de fingir, ai Senhor, e de Senhor, me ensina porque eu quero caminhar esse caminho que o Senhor trilhou para mim. Aí Ele diz, agora vem comigo. Agora você está pronto. Agora eu vou poder te usar de uma maneira que você não tem noção. E depois você vai passar por aquele momento e você vai dizer, agora eu entendi. Eu falo isso para vocês porque quando eu estava pregando aqui nos últimos 2 ou 3 semanas atrás, eu estava meio ansioso porque a ansiedade não é de Deus. Mas eu estava ficando um pouco tipo, eu quero, porque eu sei o que está por vir. Eu sei o que está chegando. Eu sei, eu provei do gostinho. Eu disse, eu quero mais, Senhor. E aí Deus disse, agora tu volta para o pasto, depois da unção. A gente tem que ter a noção de aproveitar cada momento. Se você parar, baixar e disser, Senhor, o que eu vou aprender aqui, hoje, agora? E aí Deus colocou no meu coração de novo aquele ânimo novo, aquele amor primeiro, de fazer o que eu tenho que fazer, não importa se é 1 ou se é 50 pessoas. Se é 50 ou se é 1000 pessoas. A gente começa a fazer de novo por Deus. E é isso que eu quero que vocês entendam. Comecem a fazer as coisas que vocês têm que fazer por Deus, para Deus e com Deus. As coisas serão ressignificadas. O sofrimento ele ameniza, porque você sabe que faz parte do processo de crescimento. Tudo na terra é assim. Você vai crescer teu músculo, você faz musculação, dói o músculo, você desmonta o músculo, você destrói o músculo e constrói um músculo novo. Mas nós, filhos de Deus, achamos que a gente não vai passar pelo processo. O processo é sempre o mesmo. O pastor, mas eu estava caminhando tão bem, aí veio uma tempestade. Agora está chegando bem perto. Quando a tempestade chega, é porque o mundo olhou para você e disse, opa, brilhou, vai mudar de tempo, vai mudar de lugar, vai subir, ataca, vai que a gente consiga atrasar. Você entende que você tem que manter firme o passo? Continua caminhando, não conseguiu correr, continua caminhando. E se cair, cai de joelhos orando, adorando, louvando.
Nós temos que começar a viver a vida de Cristo. Nós temos que começar a viver a vida que Jesus nos ensinou. Se está doendo, lembra de Jesus, Senhor, lá no monte, antes de ser crucificado. Se for possível, afasta, se não, bora. Qual é o problema? O problema é que a gente pega as coisas e diz, ai, como dói, eu não quero. Aí Deus diz assim, mas tu orou para você receber essa bênção, e agora que eu estou te entregando o treinamento para você pegar a bênção, o que você faz? Não quero. Cuidado com o que vocês oram. A pastora orou, disse, eu quero ter o dom de Pedro. Deus mandou eu para ficar com ela, agora ela reclama. Para ter a fé de Pedro, tem que ser treinado por um cara bom de fé. Tem que ser treinado por uma rocha. Tem que ser treinado por uma montanha. Cuidado com o que você ora. Se vocês estão com dúvida, pergunta para a pastora. Se você orar bastante, Deus escuta. Só que entre a oração e o recebimento, tem o treinamento. As pessoas querem ter pós-doutorado só fazendo jardim da infância. Não vai rodar. Não tem condição. Em João 10:10, Jesus fala para nós, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar uma vida plena que satisfaz. Quem quer ter uma vida plena? Qual é o caminho? Qual é a verdade? Olha, eu estou com a camiseta para ajudar vocês. Qual é o caminho? Qual é a verdade? Qual é a vida? Jesus. Você entendeu? Vamos de novo? Qual é o caminho? Qual é a verdade? Qual é a vida? Jesus. Amém. Amém. Vocês entendem que, na dúvida, imagina o que Jesus fez? Ele deixou um monte de exemplo. Todo mundo sabe. Mas na verdade, na dúvida é só servir, irmão. Ele falou, o bom samaritano pegou o cara que estava deitado, o filisteu e o levita passaram. Ele foi lá e conversou com a samaritana, que não era tão boa assim, no poço. Jesus serviu a todos. Jesus é tão misericordioso que ele chegou para o tanque de Betesda, para o paralítico, e disse, tu quer ser curado? Ele disse, eu não tenho ninguém para me levar lá. Jesus nem estava com paciência, né? Está curado, pega as tuas coisas e sai daqui. Tipo, é sério que eu vou ter que te explicar? Eu perguntei se tu quer mergulhar, eu te perguntei se tem um... Eu te perguntei se tu quer ser curado. Quantas vezes Jesus não chega para você e pergunta, e aí, Bia? Vamos caminhar conosco? Ah, mas eu não tenho sapato para caminhar contigo, Senhor. Não perguntei se tu tem sapato. Perguntei se tu quer caminhar comigo. Mas eu não conheço ainda a palavra. Eu perguntei se tu tem a palavra. Não, mas é que eu não tenho entendimento. Mas eu perguntei se tu tem entendimento, eu perguntei se tu quer caminhar comigo. Caminha que eu faço o resto. É aqui que está a grande diferença. Quando você começar a entregar a tua vida para Ele, você vai dizer para a tua amiguinha assim, oi, tudo bom? Ela diz, tudo bem, mas é que eu estou... E aí você abre a boca e começa... Bah! Tu diz, meu Deus, quem é que falou isso? Não foi tu, foi o Espírito Santo. Aí você olha para a pessoa e diz, mas você tem que falar isso mesmo para ele? Fala, irmão. Fala e escuta a pessoa dizer, meu Deus, tu é um anjo. Meu Deus, como é que tu sabe? Meu Deus! Cheguei aqui, entreguei umas coisinhas para uma senhora, fui embora, a senhora olhou para o pastor e disse assim, o que aconteceu aqui? Pastor, não sei, eu não falei para ninguém isso, eu nunca verbalizei, eu só boto o joelho no chão e oro, e o pastor falou as palavras que eu falo de madrugada. Eu não sei o que eu falei, mas o Espírito Santo que está em mim, que está nela, que está nela, sabe. Agora você quer ser usado por Jesus ou você quer pensar? Porque a diferença de ser usado por Jesus, de ser usado pelo Espírito Santo e pensar é, o Espírito Santo diz, faz. Hoje não. Hoje não, irmão. Então aumenta melhor. Ou bora para o trabalho, ou bora plantar, ou bora colher, ou não bora. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Você quer ser sal da terra ou você quer ser sal da terra às vezes? Eu quero dizer para vocês de novo, não de coração. Eu não sei se eu iria aprender,
Eu não sei se alguém um dia não chegou para mim e falou na minha infância, na minha adolescência. Mas eu queria que alguém tivesse falado comigo de maneira mais incisiva para mim aprender. Tipo, irmão, isso tudo que tu está provando no mundo, ridículo, patético, insonso. Sabe, massa passada, velha, mofada, sem sal? É o mundo, perto do que você vai viver, vivendo os passos de Deus. O mundo não tem gosto, não tem sabor, não tem cheiro, não tem nada. Porque quando você troca isso pelo divino, você diz, caraca, muito mais massa está aqui. Você está sozinho dentro do teu banheiro, tomando teu banho, conversando com Deus, vem o Espírito Santo, tu chora, tu ri, tu sai de lá dentro da cama e diz, ai, como eu sou feliz. Aí tu levanta no outro dia, vai para a escola, brinca com 50 pessoas, faz não sei o que, faz não sei o que. Aí tu chega em casa e diz, será que se eu tomar banho ele vem de novo? Você está rindo? Se você está rindo é porque você não teve esse encontro ainda. Estou dirigindo na BR de madrugada, a pastora dormindo, não sei o que, o som começa a chegar, bota um louvorzinho, começa, daqui a pouco, irmão, eu nem sei como é que o carro está andando, eu sei que eu estou em outro planeta, glorificando a Deus. É desse jeito, pastora? É assim, cara, é outra vida. Aí você chega, você recebe aplausos, recebe presente, te levam aqui, te levam lá, tu diz, ah, legal. Aí você chega, para no posto às 3 da manhã, levanta para a pessoa, entrega umas coisas, ela diz, tu é um anjo de Deus. Diz, agora desci, agora valeu toda a noite. Eu quero que vocês entendam que quanto mais você buscar, mais cedo você vai achar. E quando você achar, você vai dizer, agora eu entendi o que o pastor tanto fala. É isso aqui, é ouro puro, é diamante. Eu não sei, cada um tem o seu, mas o meu, quando é forte, começa por aqui, ó. Pega na espinha aqui, vai tum, vai tum. É pessoal. Olha, eu já começo a chorar. É Deus. E quando vocês começarem a curar, porque eu peço a Deus que dê o dom de cura para vocês. Sabe, Bia, como você hoje é a do momento, semana que vem vai ser outro, vai ser o Bernardo. Hoje vai ser você. Eu estou estudando muito sobre saúde, porque é uma coisa que a gente tem que entender. Porque saúde é muito importante. Mas eu não digo saúde para nós, porque para nós é fácil. A gente olha para cima e diz, Senhor, eu quero trabalhar mais com a tua obra. Manda que eu vou gastar contigo. Não, o cartucho é limitado, enquanto ele quiser. Quando ele não quiser mais, desliga o botãozinho e aí eu ganhei duplo. Porque aí eu vou para o céu, espero, né? Vai que Jesus não vire a cara para mim, mas acho que vai dar tudo certo. Agora eu estou estudando muito saúde, porque nós temos a vida longa, que significa o quê? Honrar pai e mãe. Nós temos a alegria, que formoseia o rosto e que te dá energia, não te seca os ossos, certo? Mas tem uma coisa muito importante: plantando, se colhe. É dando que se recebe. Jesus fala para todo mundo que estiver doente, você coloca as mãos e vai orar. É um mandamento de Deus. Então, a partir de hoje, quando alguém falar para vocês que está doente, você diz, posso orar por você? Amém. Levanta a mãozinha e diz, em nome de Jesus, eu ordeno que tu estejas curada. Em nome de Jesus. Amém. Não é você que vai fazer. É Deus que vai fazer. Não é você que vai buscar. O Espírito Santo de Deus vai trazer para vocês. E os anjos do Senhor, em nome de Jesus, vão guardar cada um de vocês. Mas por que eu digo para vocês botar as mãos e curar? Porque uma parte da vida plena é você ter saúde para viver a vida. Uma parte da vida plena é você poder desfrutar do teu tempo. E se você não tem saúde, se você não tem ânimo, você não consegue desfrutar da tua vida. Agora, mais do que desfrutar da tua vida, eu quero que você tenha uma vida plena. E para ter isso, você tem que ter tranquilidade no teu coração. E não existe coisa mais tranquila do que você ter o dom da cura. Você não tem medo. Você levanta as mãozinhas, bota para ferver. E bota para ferver um atrás do outro, porque quem garante é Jesus. E ali a cartucheira é ilimitada. Não tem quantidade de vacina, não tem quantidade de remédio, é um atrás do outro. E quanto mais impossível, melhor. Porque é para a honra e glória dele. Só lembrem sempre, é para a honra e glória dele.
Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. João 4,36. É o que eu estou falando para vocês. Vivam a vida de Jesus. E a vida de Jesus é servir. E quando vocês forem caminhando com Jesus, vocês vão começar a entender que a vida de Jesus também é educar. Porque educar faz parte de servir. Saber dizer o sim e o não é tão importante quanto tudo. Saber o momento de dizer sim e saber o momento de dizer o não, os dois têm valor. Se você diz muito sim, você transforma uma pessoa numa pessoa mal acostumada, fraca. Se você diz muito não, você transforma uma pessoa numa pessoa acanhada, medrosa. Vocês têm que aprender a dizer sim e não com facilidade, com justiça. Para vocês que são jovens é difícil de entender, para nós que somos pais é difícil de viver. Para vocês é mais fácil de... Para nós, às vezes, o não que é tão necessário dói. Às vezes a gente até podia, a gente até queria dizer o sim, mas o Senhor está lá dizendo, se tu disser o sim, vai ser um problema. Eu quero que vocês entendam o seguinte: amar é servir. E servir, uma das partes de servir é escutar as pessoas. Às vezes sem fazer absolutamente nada. Sem julgar, sem falar, sem perguntar e sem interromper. E agora estou falando mais para os jovens mesmos. Vocês precisam escutar os amigos de vocês. Tem muita gente cometendo loucura em nome do amor. Loucura, pastor? É. Tem pessoas que entendem que a linguagem... Precisa sair? Precisa sair? Não? Tem pessoas que entendem que a linguagem da violência é o amor. Por quê? Porque o pai, porque a mãe, porque a família só sabe se comunicar na base da porrada. Tem pessoas que entendem que a linguagem da agressividade, do xingamento, é como se fosse amor. Às vezes as pessoas são agressivas, às vezes as pessoas são descompensadas, às vezes as pessoas são mal educadas, porque na cabeça dela, na vivência que ela teve de vida, isso foi o que o pai, a mãe, a família deram durante a vida dela. Para ela ter a atenção de vocês, elas precisam fazer isso. Comecem a perguntar, está tudo bem? Posso te ajudar? E fale, olha, desculpa, esse teu jeito, eu quero ser teu amigo, mas é que esse teu jeito assim me machuca. Eu não consigo entender, eu não consigo trabalhar assim, eu não consigo conviver assim. Os seres humanos estão acostumados, agora com a internet, então ainda mais, com um monte de fórmulas. Como conquistar as meninas em 10 passos? Segredo do fracasso, né, irmão? Cada mulher é única. E nem elas se entendem. Você acha que uma fórmula vai dar certo? Como ter uma barriga tanquinho? Nem todas as mulheres gostam de magrinhos. Algumas gostam de mais fortinhos. Outras de gordinhos. Não existe uma fórmula secreta para a vida. Existe Jesus. Aqui faz toda a diferença. E se você começa a colocar Jesus na frente, Jesus junto, Jesus nas decisões, a tua vida toda muda. Tudo se transforma. Por quê? Porque aí eu não tenho mais medo. Eu sou filho de Deus. Glória a Deus. Vem orar, pastora.